Os períodos de mudança de estação, como agora com a chegada da primavera, são favoráveis à propagação da varicela, popularmente conhecida como catapora. A doença, que é altamente contagiosa, atinge principalmente crianças de 1 a 6 anos de idade, e a transmissão acontece por contato e por via respiratória. Ambientes pouco ventilados, como creches e escolas, são propícios para a disseminação do vírus. A melhor maneira de prevenir é através da vacinação, e ela não está disponível na rede pública de saúde, e em uma clínica particular ela custa em média R$160. A dose deve ser dada aos 12 meses, com reforço aos 4 e aos 6 anos de idade. Apesar de ser rara a criança pegar a doença quando imunizada, se der catapora na criança, será na forma mais branda. Os sintomas da catapora, basicamente, ele começa com sintomas de febre. Inicialmente, sintomas de febre semelhante a todas as outras viroses, que você não consegue especificar no 3, 4 dias, são viroses comuns, poderia ser qualquer outra virose. Ele inicia depois com um quadro de vermelhidão, que a gente chama de exantema, começa um vermelhidão na face, 2, 3 dias depois ele começa a aparecer lesões, como se fosse uma picada de inseto, que a gente chama de pápulas, e essa pápulas evolui umas bolinhas de líquido que a gente chama de vesículas, e numa fase final evolui para as crostas. Então a evolução da doença leva 3 a 5 dias, começando com febre, não tem como você saber ainda o que é, a gente especifica no exame como uma virose. Depois, quando começa a aparecer essas lesões na cabeça, na face, no tronco, lesões que são do tronco para a periferia. É importante porque separar ela, tem as outras viroses também que deixam o corpo vermelho, mas nenhuma delas deixa essa bolinha d'água, que termina com a crosta, que é a fase final da doença. É quase impossível você evitar o contágio. Você vê que nós temos o contágio da catapora, ela começa, quando você entra em contato com o paciente, você tem 10 a 21 dias para apresentar a doença. No meio desse ciclo, aproximadamente, no 10º dia, então depois que você entra em contato, você começa já a fazer a transmissão da doença. Então é a fase oculta ainda, que ninguém sabe o que você tem, nem febre você apresentou. E depois tem esse período de 2, 3 dias de febre, que você ainda não sabe o que é. Esse período já é período de transmissão. A período de transmissão vai até quando? Quando você começa a evitar a transmissão da catapora, que realmente você sabe, quando começa a aparecer as vesículas, o corpo vermelho, vesículas. Essa fase não, aí você já pode separar as pessoas, ter um certo isolamento, para que não se tenha uma infecção. Mas você vê, mais da metade do ciclo da catapora, ele é oculto, você não consegue identificar, então por isso que a transmissão é tão difícil você controlar essa transmissão. A catapora não oferece grandes riscos, mas como as bolhas coçam, é preciso evitar que a criança crie um machucado em cima delas, para não haver inflamação local e cicatriz. Não há medicamentos específicos, a não ser aqueles para combater os sintomas, como a febre e a coceira. É fundamental também que a criança fique em casa para evitar contaminar outras pessoas. Corte sempre as unhas do seu filho e deixe-as limpas. Evite que ele tenha contato com pessoas com baixa capacidade de defesa. Coloque roupas leves para evitar calor e aliviar as coceiras. Tente fazer com que seu filho repouse, principalmente enquanto tiver febre. Ofereça alimentos leves e muito líquido.